uma menina doce, desde sempre muito querida, sempre preocupada em acolher as pessoas para que nenhuma delas se sentisse sozinha. Já ele foi a criança sozinha, desprezada por tudo e por todos por ser considerado alguém perigoso, e de fato ele realmente é perigoso. Mas ele foi acusado de matar um monte de gente quando ele ainda era menino. Oi gente, eu sou a Patrícia, hoje eu vou compartilhar com vocês a minha primeira experiência lendo um dark romance, Quem Sipt, da Leonor Carvalho. E eu já te aviso que esse não é um livro confortável, tá? Só para dar um contexto, eu não sabia nada sobre esse mundo, sobre o dark romance, né? Eu ganhei o Kindle, eu tinha assinado o Kindle Ilimitado, e eu não conhecia nem o termo dark romance, para ser muitíssimo sincera para vocês. Eu não conhecia a autora, nunca tinha visto nenhuma resenha sobre. Eu realmente não sabia nada sobre o tema ou sobre o livro. Eu fui totalmente no escuro e falei, vou me aventurar por aqui. Eu vi a capa e falei, dangerous, vou me arriscar. E se você não sabe o que é um dark romance? Dark romance é um subgênero da literatura romântica que mistura amor intenso com elementos sombrios, como obsessão, violência, segredos psicóticos, relações de poder e dilemas morais. Ao contrário do romance, o foco aqui está em relacionamentos emocionalmente intensos e muitas vezes perturbadores, onde os personagens lidam com traumas, com desejos incontroláveis e fronteiras éticas nebulosas. É um estilo bem pesado e que, bem no começo do livro, já dá alguns alertas de gatilhos. Bom, depois de tudo isso, bora começar meus pitacos de hoje. A gente começa com a Emília, que foi a personagem que eu descrevi no começo desse vídeo. E ela é uma universitária que tem a vida meio que comum de todo universitário. Tem que dar conta para pagar a faculdade, tem que dar conta de pagar a conta da casa onde ela mora, ela tem que dar conta dos estudos, ela tem que trabalhar e estudar, ou seja, perrengue de todo universitário, né? Só que assim, a vida dela não era esse perrengue todo que ela está vivendo, porque ela era filha de médicos muito bem conceituados na sua cidade. Eles eram donos, diretores de um hospital. E ela perdeu os pais de uma maneira muito inesperada, muito cruel, e a sua vida virou do avesso, e ela, hoje em dia, ela tem que ficar correndo atrás de tudo, porque a herança dela só pode ser acessada por ela quando ela completar 21 anos. Acho que é isso. Mas mesmo tendo passado por todos esses perrengues, a Emília é a pessoa que cuida, que olha para outra pessoa, que tem compaixão. Desde pequenininha é isso, né? Igual eu comecei esse vídeo falando para vocês. Ela tem essa necessidade de cuidar, de fazer todo mundo se sentir bem, mesmo que ela não esteja. E do outro lado, a gente tem o Dante, que não é só apenas um cara problemático. Ele vem de um contexto cheio de traumas, com as pessoas desprezando ele quando ele ainda era um moleque, com situações muito malditas, que ao longo do livro a gente vai descobrindo quais elas foram, que o fizeram crescer cheio de raiva, cheio de ódio das pessoas, e meio que tornaram ele um cara extremamente fechado. E ao longo do livro você vai entendendo os motivos dele ser uma pessoa tão anti-pessoas. Dante e Emília, eles se conheceram quando eles ainda eram piticos. E tendo em mente como a Emília é e o Dante como ele é, você pode imaginar que a Emília fez de tudo para acolher o Dante, para não deixar ele ser um cara sozinho ou triste. E essa parte do livro é tão bonitinho porque ele conta para ela que ele não sabe ler. E ela pega o livro favorito dela, combina com ele e ela vai ensinar ele a ler. Eu falei muito superficialmente assim, mas na história, é um laço tão bonito que vai sendo criado entre duas crianças que você fica, meu Deus, que coisinha mais bonitinha. Olha o nível de compaixão e de fofura dessa Emília, sabe? Com as pessoas, com Dante, que é esse garoto que todo mundo ignorava. Ai, meu coração ficava muito quentinho nessas partes, gente. Nossa. Enfim, aí vai desenvolvendo a história e fica claro que a Emília gosta do Dante, que o Dante gosta da Emília quando eles ainda estão crescendo, né? E ele gosta tanto da Emília a ponto dele reescrever trechos do livro favorito dela, cujos quais ela não gostava. Ai, sei lá. Derrete um pouco essas boberices que não são boberices. Enfim, pelo amor de Deus, quem que faz isso, gente? Esses dois. Continuando.
Só que daí acontece uma desgraça e esse namorico dos dois meio que se quebra, né? Mas o ocorrido também transforma a história e dá outros ares, novos contextos para tudo que tá acontecendo. Eu fiquei muito decepcionada, mas não foi com a autora, porque tudo que ela criou ali foi muito lindo, muito. Ai, sabe, da gente suspirar mesmo. A gente fala, ai, que coisa mais fofa esses dois. E eu não sei se foi pensado, mas acredito que sim, porque daí esse evento que aconteceu aí, que destruiu o namorico dos dois, me quebrou, que doeu, gente. Chegou a doer em mim esse afastamento que eles tiveram. E foi. Eu falei, ai, eu acho que eu fiquei até um pouco abalada, assim. Eu precisei de uma hora pra me recompor, porque eu falei, meu Deus, dá-me fôlego, sabe? Umas coisas assim. Ah, eu não mencionei, mas a história ela meio que acontece entre hoje e o passado, tá? É legal, porque daí o passado ele vai chegando ao hoje também, entendeu? Então é bastante interessante. Depois de tudo isso que eu falei aqui pra vocês, a Emília de hoje, ela acaba sendo sequestrada por um grupo chamado Rostos Vazios. E apesar de tudo isso que eu já contei aqui pra vocês, os dois não são exatamente o centro da história, e sim esse grupo chamado Rostos Vazios. E a cada livro que a autora está escrevendo, ela está contando a história de um membro. E esse primeiro membro conta a história de quem? De quem que eu já falei aqui pra vocês? Do Dante. Então, tenham em mente que o grupo do Dante sequestrou a Emília. E a partir daí, eu não contei mais nada pra vocês. Eu só contei o passado deles dois peticos, correto? Bom, a minha experiência com esse livro me fez questionar muitíssimas coisas. Já contei pra vocês que eu ficava ofegante muitas vezes. Gente, foi uma experiência, porque assim, como eu comentei, foi a minha primeira experiência lendo um dark romance. Eu não sabia o que esperar, então houve muitos momentos que eu realmente li meio que tremendo, com medo das coisas que poderiam vir a seguir. Não porque eu tava com medo de alguém entrar aqui na minha casa, não, nada disso, mas sabe quando você fica assustada com as coisas que tá acontecendo? E outras coisas também que me fizeram questionar o que eu faria em situações assim. Gosto muito, já comentei com vocês, né, lá da Saga Lux também, que eu adoro livros que me fazem questionar o que eu faria em determinada situação. E aqui realmente eu não sei o que eu faria, tá? Realmente não sei o que eu faria. Muito doido, muito tudo doido, tá? É importante deixar claro para vocês que esse é um livro pesado. Há muitas coisas descritivas, cujas quais a gente não veria num livro de romance comum, porque é um dark romance. Um dark romance mexe com traumas, com violência, com contextos e situações pesadas. Então, é um livro que tem muita violência, muita tensão, muitas situações desconfortáveis. Não é um livro para você ficar calminha. Só se você já tá aqui em prática também, que daí você lê porque é da hora pra caramba, tá? Mas o mais legal desse livro, na minha opinião, foi que ele me tirou totalmente da minha zona de conforto, do meu mundinho cor-de-rosa que eu estava acostumada, e me colocou no mundinho preto e vermelho que eu amei, gente. Eu amo esse tipo de livro atualmente, eu gosto muito de histórias assim. Ele bagunça o que você acha que é certo e errado, faz você se questionar um monte de coisa. É muito mirabolante, assim. Não é um livro de respiro, é um livro para você viajar. Se você gosta de livros que mexem com a sua cabeça, que vão te deixar sem fôlego em alguns momentos, tem muito hot também nesse livro. Danadinha essa autora, mas tem muito hot, muito da hora nesse livro, tá? Então, e se você gosta de tudo isso que eu descrevi aqui pra vocês, acho que Incipit pode ser um livro muito interessante, tá? Porque ele é assim, tem tudo isso do dark romance, né? Do cara obcecado pela garota, e enfim, eu não vou falar mais nada, senão talvez vocês peguem. Bom, me conta, você já leu um dark romance? Incipit foi seu primeiro dark romance? Você leria porque eu indiquei? Deixa aqui nos comentários, eu gostaria muito de saber a sua opinião. E é isso, em breve eu volto com o segundo livro da saga, porque essa saga ainda tá sendo lançada. Ai, eu estou muito animada que ela acabou de lançar Vultos, eu ainda não li, mas eu vou ler. E é isso, eu vejo vocês no próximo Meus Pitacos aqui no canal. Beijo, até breve.